Fala galera, tudo bem com vocês? No domingão, então, a gente lançou os vídeos da IA ranqueando ações, né? Fazendo top 5 de ações em alguns setores. E hoje, estou trazendo aqui um vídeo mais completo para analisar algumas ações que a IA citou naqueles vídeos, né? Basicamente top 1, top 2 de todos os rankings ali. E ver se eu, na minha análise, concordo ou não com aquilo que a IA colocou, né? Então, lembrando, não é nenhuma recomendação de investimento, nem minha, nem da inteligência artificial. A gente só está fazendo isso por uma questão de estudo, beleza? Então, foi legal fazer esse estudo. Eu olhei algumas ações antes e trouxe para mim muita ação que não estava no radar. Então, essa é basicamente a ideia aqui do canal, tá? Colocar para vocês no radar coisas que talvez o pessoal não está falando, coisas que talvez a gente nem tenha conhecimento que existe, beleza? Então vou trazer aqui algumas ações, mas de maneira nenhuma considerem isso uma recomendação de investimento, tá legal? Então, vou pegar minha colinha aqui, vamos começar do setor de utilidade pública, né? Eu gosto de papel, pessoal, eu tô com papel aqui com as empresas que saiu na semana, né, nesses vídeos, né? Então, em segundo lugar em utilidade pública ficou CEBR3. Então vamos ver CBR3 aqui no Investidor 10. Beleza. Companhia Energética Brasileira, então, utilidade pública, claro. É uma empresa que eu não conhecia, mas eu vou olhar aqui só para os números da empresa, beleza? Então tá com uma valorização muitíssimo elevada nos últimos 12 meses, né? Vamos ver ao longo dos últimos 5 anos, ela passou ou está bem próxima aqui dessa máxima histórica de mais de R$20 aqui. Foi um dia só, mas teve aqui 21,34. Mas parece que é uma empresa que está apresentando um crescimento ao longo dos últimos 5 anos, né, galera? Então, energia elétrica sempre aí um bom setor, né? Está com um P sobre L de 7,5, um P sobre VP muito interessante de 1,4 e um dividendo bastante agradável de mais de 1% por mês aqui, né? 13,10 no ano, dá mais de 1% no mês. Então, bastante dividendo. Vamos ver mais resultados aqui. Tá com payout acima de 100%. Isso não é sustentável ao longo prazo, né, galera? Payout, então, é quanto do lucro líquido a empresa pagou aos acionistas na forma de dividendo. Então, se a empresa tem 100%, o próprio site está dizendo aqui, ó, se a empresa tem um payout de 100%, significa que todo o lucro foi distribuído. Como ela tem um payout acima de 100%, quer dizer que ela distribuiu mais do que ela lucrou. Então, esse dividend yield não vai ficar alto por muito tempo. Ou porque a empresa ela não pode distribuir mais do que ela está lucrando, né? Tem uma margem extremamente agradável, né? Uma margem líquida de quase 70%, quer dizer, de todo o faturamento da empresa, 67,3% vira lucro. Isso é muito bom. Vamos ver o que mais que é interessante aqui. Um ROI acima de 10%, né, que é o que eles costumam considerar bom, né, que ela está quase o dobro, 18%. Tem uma dívida, não, tem menos dívida do que o patrimônio, né, esse parâmetro aqui negativo, ó, dívida líquida sobre patrimônio, quer dizer que, aqui mesmo ele fala, né, quanto menor, menos endividada está a empresa, valores abaixo de 1 indicam que a empresa possui mais patrimônio líquido do que dívida líquida. Então, sempre é bom a gente ter mais do que está devendo, né, galera? Então, outro parâmetro muito bom aqui. Em geral, parece que a empresa está com a saúde muito boa, tem que só ver essa questão aqui do payout, né? Vamos ver, o próprio Investidor 10 aqui coloca ela com 5 pontos de buy and hold. Interessante, tem melhores, segundo eles, né? Mas essa é a análise que eles fazem, beleza? Lembrando que nem a minha, nem a deles, você tem que ter a sua análise, beleza? E aí os dividendos é aquilo que eu falei, né? Diminuiu de 2021 para 2022. Não dá para ficar alto daquele jeito que tá por muito tempo, né? O lucro líquido da empresa diminuiu também em 2022, isso é um fator de atenção, ó. O lucro líquido foi maior em 2020 do que em 2022, isso é um ponto de atenção. E, consequentemente, o payout e o dividend yield caíram junto, né? Então, a empresa está performando muito melhor que o Ibovespa, né? Interessante também. Então, está no ramo de geração e distribuição, ó.
com sede em Brasília. Interessante. Interessante. Vamos olhar aqui também para receita, aqui embaixo. E ela tem uma receita que está caindo nos últimos anos. Isso é um ponto de atenção, galera. Receita caindo, apesar do lucro se manter consistente, não é um bom sinal, tá? Receita sempre é bom aumentar, nunca é bom cair. A empresa faturava ali 2,5 bilhões e agora está 300 milhões. É um ponto de atenção, beleza? Então, de maneira geral, acho que a IA tem alguns parâmetros para classificar ela como uma boa empresa, mas eu acho que, principalmente quando você fala de setores de energia, tem empresas melhores. Então, aqui eu não concordo com a análise da IA, beleza? Embora ela seja uma empresa que parece saudável, essa questão da receita ali no final, eu confesso que me pegou, beleza? Então, aqui eu não concordo com a análise da IA, beleza? Não colocaria ela em top 2 de utilidade pública. Vamos ver o top 1, Metropolitana de Águas e Energia, beleza? Não conheço, depois a gente vê de onde que é, acho que é de São Paulo, mas confesso que eu não conheço, a gente vê lá no final. Tá com uma variação interessante, o mercado tá precificando ela bem. Um P sobre L absurdo, 27,35, P sobre VP de 2, dividendo meio baixo, né? Não é uma empresa focada em pagamento de dividendos, tá? Pelo que parece aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa lá embaixo que justifique isso. Então, um aumento aqui muito parecido com o da última empresa que a gente viu, né? Ao longo do tempo, desconsiderando esse pico aqui em 2021, né? E vamos ver os dados da empresa. Mesma coisa em relação a payout, está acima de 100%, não mantém isso a longo prazo, né? E aí a margem, vocês já percebem que é muito mais baixa do que uma margem de uma empresa de energia, né? Aqui a gente tem 15%, que ainda é uma margem saudável, tá? Mas não é 70% como é o setor de energia, realmente que é muito bom, né? Um ROI que não chega a 10%, mas está quase, está chegando lá. E também tem patrimônio maior que a dívida, então dívida controlada, beleza. Um ponto positivo para a empresa, né? Vamos ver aqui no checklist do Buy and Hold ela está bem mal. O investidor 10 não acha que seja uma empresa Buy and Hold. Pagamento de dividendos um pouquinho irregular aqui, né? Foi alto em 2021, mas depois baixou em 2022, agora subiu um pouquinho também. Mas ainda assim não é uma empresa focada em dividendos, né? Você vê aqui nos últimos 5 anos, 3,38% ao ano. Não é uma empresa focada em pagamento de dividendos. Lucro líquido caindo desde 2020. Aqui nos últimos 12 meses aumentou um pouquinho, então pode ser um sinal aqui de recuperação, né? Dessa margem de lucro. A empresa ainda está performando acima do Ibovespa, isso pode ser um fator que a IA tenha considerado, tá? Trabalha com geração e fornecimento de energia elétrica. Bom, também energia elétrica, né? E sistema hidráulico São Paulo e Vale do Rio Paraíba. Então é São Paulo mesmo, galera. Vamos ver aqui a margem. A receita líquida da empresa está aumentando. É bom sinal. Então, ponto positivo aqui, diferente da outra que estava diminuindo. Vocês percebem que essa está aumentando, né? Só que o lucro não está seguindo a empresa. Então, a empresa está ganhando mais, mas também está gastando mais. Então, é uma coisa que fica aí o ponto de atenção, beleza? Aqui a evolução patrimonial, ela está aumentando também. Interessante. Tirando aqui 2020, 2021, que teve uma redução aqui no patrimônio da empresa, beleza? Assim, é uma ação interessante para a gente estudar, só que eu também não concordo com a análise da IA nesse caso aqui, porque eu acho que quando você fala de utilidade pública, tem algumas empresas que são um pouco mais interessantes do que essas duas que a IA indicou aqui, beleza? Isso na minha opinião, tá, gente? A IA discorda de mim. Você tem que ver o que faz sentido para você, beleza? Porque não é recomendação de investimento, tá legal? Mas nesse caso aqui eu também não concordo com a IA, beleza? Vamos então para as empresas de consumo cíclico e ver se eu concordo um pouco mais. Vamos começar da Leve 3, conhecidíssima, a Metal Leve, né? Muita gente fica de olho nessa empresa e dá para entender por quê.
aqui eu concordo com a IA, tá? Já vou colocar de cara, porque o mercado está reagindo bem a ela, né? Uma valorização aqui de 50% nos últimos 12 meses. Um P sobre L está um pouquinho alto, mas ainda é razoável quando a gente fala de ações. Um P sobre VP que também é um pouco alto, mas ainda razoável. E aqui sim, uma empresa focada em distribuição de dividendos, aqui deu um dividend yield de 27,5%, o que pode estar ajudando a levantar essa variação aqui, tá, gente? A galera costuma gostar de ações que pagam bastante dividendos, tá? Mas de maneira geral, um aumento expressivo aqui bastante interessante. Vamos dar uma olhada na saúde da empresa, né? A payout acima de 100%, mesma fala das outras. Tem uma margem líquida interessante, 15%, beleza. Um ROI absurdo, 45% é muito bom mesmo. A dívida líquida também está negativa aqui, dívida líquida sobre patrimônio, né? Quer dizer que a empresa tem mais patrimônio do que dívida, beleza? Uma liquidez interessante também, parece ser, de todos que a gente viu agora, me parece ser a mais interessante até agora, tá? O investidor 10 concorda comigo, ela tem 10 pontos aqui na checklist do Buy and Hold, gabaritou o Buy and Hold do investidor 10, então é sempre bem interessante. Aqui o pagamento de dividendos atual ele está muito alto, é aquilo que eu falei do payout, provavelmente vai diminuir esse pagamento de dividendos, tá? Vai ficar um valor mais saudável, mas lembrem que dividendos não é tudo que a gente tem que olhar, beleza? Lucro líquido aumentando, excelente, isso é muito bom da gente ver. Vamos ver relação com o Ibovespa, tá superando o Ibovespa bastante, né? 151% contra 37,11%, então tá bem acima do Ibovespa. Legal, vamos ver a margem aqui. A receita subindo e o lucro líquido subindo. Então, essa ação aqui realmente tá bem legal, galera. Bem legal. Patrimônio mantendo constante, até com um leve crescimento aqui. Então, nesse caso aqui, eu já tinha adiantado, né? Mas enfatizo de novo, concordo com a análise da IA. É uma empresa que talvez eu teria na minha carteira. Não é nenhuma recomendação de investimento, mas nesse caso aqui, concordo com a IA. Mas ela foi a segunda colocada, né? A primeira colocada foi a BMKS3. Beleza? Uma ação que você não vê muita gente falando aí, mas é a ação da Bicicletas Monarch, beleza? Ela tem uma cotação um pouco cara, na minha opinião. Cotação não é um valor que a IA analisa, tá? Mas o fato da cotação ser um pouco cara, ela é uma coisa que impede um pouco algumas pessoas de entrarem nessa ação. Você tem que pegar R$366 para comprar uma ação, então é uma coisa que eu já não gosto muito de empresas com cotação muito cara. Tá legal? Mas o mercado está valorizando bastante nos últimos 12 meses, está com P sobre L um pouco maior, mas não é absurdo. E o interessante aqui é que ela está com P sobre VP abaixo de 1. Então quer dizer que a gente está pagando pela empresa menos do que ela vale. Isso é uma coisa até comum em alguns fundos imobiliários, né? Mas não é muito comum a gente ver a empresa com P sobre VP menor que 1, né? Então isso pode ser um ponto bem favorável aqui para a empresa. Vamos ver, nos últimos 5 anos ela tem valorizado bastante a ação, principalmente aqui a partir de 2022, que está relacionado, né, me parece muito, com com o aumento do preço dos automóveis, né? Então a galera não está conseguindo comprar automóvel, vamos de bike mesmo. Parece que esse é o caso, tá? Lembrando que isso aqui é consumo cíclico, então talvez a gente tenha altos e baixos aqui, beleza? Um dividend yield de 16%, bastante interessante. Vamos dar uma olhada no payout e aqui de novo a questão do payout, né? O payout está maior do que 100%, né? Margem líquida maior que 100%, eu acho que isso aqui provavelmente pode ser uma inconsistência nos dados, tá, gente? Indica quanto de receita é convertido em lucro. Então, lucro dividido por receita. É meio difícil você ter um lucro maior do que a receita, né? Eu confesso que eu não entendo muito o mecanismo que faça isso aqui ficar acima de 100%. Então, não tenho certeza se isso aqui é um outlier ou se esse dado aqui realmente faz sentido, tá?
Então vamos tentar entender melhor isso aqui. Tá com ROI quase 10% aqui, beleza. Dívida controlada. Mas está com um ROIC negativo aqui. ROIC é retorno sobre capital investido, tá? Geralmente é bom que esse número aqui, o próprio investidor 10 fala, né? Que ele seja geralmente acima de 10, são valores considerados bons. E esse aqui está negativo, é um ponto de atenção, beleza? Não marcou muito. Marcou 6 pontos aqui no buy and hold, beleza? Legal. O pagamento de dividendos está um pouco inflado. De novo, a questão do payout. Pode ser que a IA esteja um pouco tendenciosa a pegar empresas de payout maior que 100%, tá? Justamente porque ela não sabe o que acontece, que o payout não é sustentável a longo prazo, né? Então isso pode estar acontecendo ali com o modelo. Vamos ter atenção aí nas próximas, beleza? Mas o pagamento de dividendos deve cair nos próximos ciclos, beleza? Tem aqui um lucro líquido que aumentou muito de 2021 para 2022. Tá caindo um pouquinho agora nos últimos 12 meses, mas vamos lembrar que aqui a gente está falando de consumo cíclico, então pode até ser esperado isso aqui, beleza? Questão do Ibovespa, tá ganhando do Ibovespa, legal. Mas olha que, tomem cuidado que isso aqui só se inverteu em 2022, tá? Antes ela perdia do Ibovespa. Então, de novo, aquela história do consumo cíclico, né? Receita caindo, não é um bom sinal, beleza? Então, tem que sempre prestar atenção nisso aqui. E o lucro líquido ele aumentou bastante de 2019 até 2022 e aí deu uma caída nos últimos 12 meses, também ponto de atenção. Patrimônio mais ou menos constante, beleza? Uma leve tendência de alta nos últimos anos, tá? Pra ver aqui. Mas concordo com a IA, acho que é uma ação interessante para a gente estudar. Então vou concordar com ela. Não vou concordar quanto à posição. Olhando para os dados de Leve 3, que ficou em segundo lugar, e agora de BMKS3, eu preferiria, essa pessoa aqui que vos fala, preferiria a Leve 3, beleza? Mas também lembrem que não é recomendação de investimento e você tem que decidir o que cabe na sua carteira e o que não cabe, beleza? Vamos então para o consumo não cíclico. Ele pegou bastante empresa alimentícia, né? E de produção rural. Uma delas foi a Soja 3, que ficou em segundo lugar. A empresa de sementes, né? Safra Sementes. Boa Safra Sementes, né? Uma variação interessante nos últimos 12 meses. Um P sobre L que não é muito alto pro setor, beleza? Um P sobre VP que também não está muito alto. Lógico que está maior que 1, mas não está muito alto. E um dividend yield 6,28%. Não é tão alto quanto os que a gente viu lá atrás, né? Mas vamos ver com a questão do payout se ele é sustentável. Aqui sim, um pouco mais sustentável. Está tendo um payout de 50%. Então acredito que a gente veja um dividend yield mais constante aqui nessa ação, beleza? Um pouco mais baixo que as outras, é verdade, mas mais constante. Uma margem líquida saudável, está acima de zero, né? Então a gente está tendo margem líquida. Que mais que a gente tem aqui? Uma dívida controlada e um ROI bastante alto. Então, aqui sem nenhum problema no ROI também. Então, aqui tendo a concordar por enquanto com essa análise aqui. Parece ser uma empresa bem sólida. Parece que o investidor 10 acredita nisso também. Marcou 9 pontos aqui. Só não marcou o do dividendo aqui acima de 5%. E aí a gente começa a entender um pouco por quê, né? Se a gente olha o payout aqui, ele está aumentando, mas o dividend yield ele é um pouco baixo. Não era uma empresa focada em distribuir dividendos. Vocês veem que não distribuiu em 2021, nem 2020, nem 2019. Começou a distribuir os dividendos em 2022, beleza? Então, pode ser que a questão dos dividendos aumente um pouco nos próximos anos, beleza? E aqui está andando ligeiramente acima do Ibovespa, beleza? Vamos ver mais coisa aqui. Receita líquida, mas ela aqui tem aumentado a receita nos últimos anos, tá? Então, bem interessante isso aqui. Também tem aumentado o patrimônio líquido
nos últimos anos. Então, assim, tem tudo para ser uma empresa interessante aqui, galera. É uma empresa interessante. Eu manteria no radar, lembrando, não é recomendação, mas aqui eu concordo com a IA e mantenho ela no meu radar, então, beleza? A que ficou em primeiro lugar não foi ela, foi a Land 3. Santa Terra Propriedades Agrícolas, de novo, uma empresa do agro aqui, né? O mercado não está muito satisfeito com os resultados dela. Baixou um pouquinho, né? Na verdade, baixou bastante, 40%. Tá com um P sobre L mais alto e um P sobre VP mais alto também. E entregando mais dividendos. Deixa eu ver aqui nos últimos 5 anos. Hoje ela tem um valor acima do IPO. Não sei se é o IPO, né? Mas é o valor que eu tenho aqui no máximo de passado possível, que é 2019, tá? Valia 12,45 em 2019, hoje está valendo 16,60, né? Então tá mais alto em relação a 5 anos atrás, mas não tá com uma tendência de alta aqui, beleza? Não tá com uma tendência de alta. Vamos dar uma olhada aqui nos dados, tá com um payout de quase 100%. Aqui, de novo, a margem líquida acima de 100%, que me parece um dado um pouco estranho. Um ROI muito bom, mas um ROIC negativo, tá? Aqui a gente tem uma dívida que ainda não chega no patrimônio, beleza? Então, lembrando aqui que esse valor, ele é bom que ele esteja abaixo de 1. Legal? Marcou 6 pontos aqui também no checklist do Investidor 10. Apresenta um lucro líquido que está crescente, beleza? Ponto positivo. E tem batido o Ibovespa com bastante frequência aqui, mas não nos últimos meses, tá? Nos últimos meses ela tem perdido aí pro Ibov. Então, Terra Santa Propriedades Agrícolas, por exemplo, comércio e gestão do portfólio de fazendas. Legal, muito a ver com o agro, né, galera? Então, um mercado sempre interessante no Brasil. Mas assim, a receita não tem aumentado, isso é um pouco complicado, né? Mas como ela gere propriedades, né? Não sei se deveria aumentar também, tá? E o patrimônio aqui também, basicamente constante nos últimos dados aqui que a gente tem, beleza? Acho que é uma ação interessante, não acho que a IA ficou doida aqui, acho que é uma ação interessante, porém, de novo, não concordo em colocar ela em primeiro lugar. Parece que a última que a gente viu, a Soja 3, tá com os indicadores um pouco melhores do que a Land 3, tá legal? Então, concordo com a IA em achar que a ação é interessante, mas não concordo em colocar ela em primeiro lugar, beleza? Então, mais ou menos aqui, concordo com a IA, mais ou menos. Vamos para finanças, que é um setor bem interessante, na minha opinião. A primeira ação que ela colocou aqui, essa ficou no top 2, né? Foi o Mercantil do Brasil Financeira. Aqui ele está com uma valorização de quase 30%, né? Um P sobre L absurdo, né? 61,49, realmente é muito grande. E um P sobre VP de 0,70. O dividend yield de 10,36, tá? Dividendo interessante. Mas vamos lá para os dados, né? Payout muito alto, 450%. Na verdade, eu nem sei se esse número aqui está correto, tá? Às vezes pode acontecer do número não estar correto aqui no site do Investidor 10. Me parece um número muito exagerado, esse payout de 450%. Uma margem meio baixa. E um ROI bem baixo também. Então, aqui eu não sei se eu concordo muito com o que a IA está fazendo. Realmente, o Investidor 10 também classifica ela com 2 pontos aqui no Buy and Hold. E o pagamento de dividendos parece bastante consistente aqui, né? Considerando praticamente de 2019 para frente. Pagava mais no passado. Mas não sei, galera. A empresa aqui teve prejuízo em 2022.
Tudo bem que recuperou, 2023 já apresentou lucro, mas acho que quando você fala de setor financeiro, talvez não seja aí a melhor opção, tá? Vamos dar uma olhada na receita. Receita vem caindo. Também não é um bom dado. Patrimônio subindo, mas a receita aqui realmente pesa muito, né? A receita caiu bastante quando a gente compara desde 2017. Então aqui não concordo com a IA, não colocaria essa empresa no top 5 das empresas financeiras que a gente tem listada na bolsa, tá? Lembrando, não é recomendação de investimento. Se você investe em MCR4, você vê aí o que você faz com o seu dinheiro, tá legal? Não estou falando para você nem comprar nem vender isso aqui, não é recomendação de investimento. Em primeiro lugar ficou a EPAR 3, que é a Ambipar. Confesso que eu não conheço a empresa. Vamos olhar para os dados, então. Uma variação de quase 38%, um P sobre L bem baixo para o setor financeiro e um P sobre VP também baixo para o setor financeiro. Isso aqui pode ter pesado na escolha da IA, beleza? E o que com certeza pesou é um dividend yield de 40%. Não sei se isso aqui tá certo, tá, gente? Vamos olhar lá embaixo com mais calma. Mas um dividend yield de 40% ao ano realmente é um pouco interessante. A empresa, ela não tem aqui uma tendência de crescimento, tá? A gente vê que ela basicamente oscila dentro de um mesmo valor. Vamos para os indicadores. Payout perto de 100%, então o dividendo com certeza vai cair. Margem líquida saudável, 12%. Legal. Um ROI de 47%, também muito associado com esse dividendo alto. Então, provavelmente é um número que vai cair nas próximas análises. Uma dívida controlada, então, beleza. Até agora, tirando essa questão do payout, do dividendo extremamente alto, tá tranquilo. A empresa marcou 6 pontos no buy and hold. Legal. Interessante. Não tem dados abaixo de 2022. Será que é uma empresa nova? Pode explicar bastante coisa, galera. Tem um lucro líquido aumentando. Aumentou de 20 para 21, em 22 caiu um pouquinho. Então, ponto de atenção aqui, mas considerando o que tinha em 2019, né? Aumentou aí 6 ou 7 vezes aqui o lucro líquido, que é interessante, mostra uma boa gestão, né? Não vem batendo o Ibovespa, mas o dado começa aqui em 2021, deixa eu pegar os últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos vem brigando feio com o Ibovespa aqui. Não dá para dar uma vantagem clara para nenhuma das duas. A receita aumentou nos últimos anos, mas caiu aqui nos últimos 12 meses. E o lucro meio que se manteve aqui, beleza. Aumentou a partir de 2020, né? Nossa, me deixa na dúvida. Realmente, aqui eu não sei se eu concordo com a IA. Acho que tá mais interessante do que a última que a gente viu, que foi o Merck 4, né? Então, acho que essa tá melhor que o Merck 4, na minha opinião. Considerando essa análise, tá, gente? Pode ser que semana que vem mude tudo. Bolsa geralmente é assim, tá? Mas confesso que, assim, concordo dela estar acima do Merck 4, mas não concordo dela ser top 1 de empresas do setor financeiro. Realmente não consigo concordar com isso, tá? Se a gente for aqui para o setor financeiro, a gente tem empresas como o Banco do Brasil, que está com uns indicadores muito legais, apesar de ter o problema de ser estatal, né? A gente tem Itaú também performando muito bem. Então, assim, confesso que eu vou ter que rever aqui a inteligência artificial dessa parte das empresas de setor financeiro, beleza? Então, galera, é isso. Trouxe as empresas aí que a gente citou nos vídeos de top 5, né? Trouxe top 2 de cada setor, mas você pode fazer uma análise semelhante para as outras empresas que apareceram ali no vídeo, beleza? Então, lembrando, galera, não é recomendação de investimento, sempre estude ações antes de investir nas ações, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.